Prefácio. Um médico brilhante e muito crítico ganhou de um colega também médico o livro O Futuro da Humanidade. Começou a lê-lo, desconfiado e cético, mas aos poucos foi se envolvendo. Passou a respirar as palavras e penetrar no drama dos personagens. Enquanto lia, se enxergava nos conflitos, participava de suas angústias e alegrias, chorava e ria com eles. Dias depois, devido a um acidente vascular, sofreu uma hemorragia cerebral e entrou em coma. Voltando à consciência, por alguns instantes, citou trechos de O Futuro da Humanidade. E, além disso, embora fosse ateu, falou de Deus de uma forma como nunca fizera antes. E então fechou os olhos para esta vida. Um dia eu estava percorrendo o Vale do Rio Douro. Depois de 200 quilômetros, na belíssima região em que é produzido o vinho do Porto, parei em uma cantina à beira da estrada. Após me servir um bacalhau delicioso, o jovem proprietário, que não sabia quem eu era, me revelou que não gostava de ler, mas que recentemente havia lido um livro que o fizera repensar sua história. Era O Futuro da Humanidade. Fico feliz que alguns membros da comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol, bem como os jogadores, estejam lendo O Futuro da Humanidade. Em minhas conversas com a comissão técnica, comentamos que todos querem o perfume das flores, mas poucos desejam sujar suas mãos para cultivá-las. Todos querem as vitórias, em especial no esporte, mas ninguém é merecedor delas se não tiver disciplina e não souber usar suas derrotas para conquistá-las. Um ser humano revela sua dignidade não quando está no oásis dos aplausos, mas no deserto das vaias. Tenho comentado que algumas celebridades, inclusive no futebol, se entregam à depressão quando saem dos holofotes da mídia e descobrem que nunca foram deuses, mas simples seres humanos que um dia passarão despercebidos. Essas histórias e tantas outras vivenciadas a partir da leitura deste livro têm me emocionado. Também fui às lágrimas ao escrever seus textos, como se tivesse colocado um pedaço de mim em cada parágrafo, reconstruindo histórias reais e pessoas fascinantes que encontrei ao longo da minha jornada como ser humano e de minha trajetória como estudante de medicina e, mais tarde, como psiquiatra, psicoterapeuta e, em especial, como pesquisador do mais complexo dos mundos, a mente humana. Falcão, um dos personagens centrais deste romance, demonstra que a mente humana abriga um universo ainda maior e mais complexo que aquele que se restringe ao mundo físico. Falcão é um filósofo inteligentíssimo que desenvolve uma grave psicose. Ao se reorganizar, se torna irreverente e passa a cantar e fazer discursos em lugares impróprios, conversar com as flores e abraçar as árvores. É um ser humano livre, faz o que ama e sabe que há riquezas simples, porém insubstituíveis, mais valiosas que montanhas de ouro. Não tem nada, mas tem muito, ao contrário dos que têm muito, mas no fundo tem tão pouco. Em O Futuro da Humanidade, uso a sala de anatomia de uma faculdade de medicina para representar o mundo que estamos construindo. A trama começa com alunos perplexos diante de corpos nus na bancada de mármore.
Quem são aquelas pessoas? Que lágrimas choraram? Que aventuras viveram? Qual a história de cada uma delas? Ninguém parece se importar, mas um aluno, Marco Polo, levanta a mão e faz uma pergunta. Quer saber seus nomes? Segundo o frio professor, aqueles são apenas corpos de mendigos, de pessoas sem história, sem identidade. Mas Marco Polo discorda e vira alvo de zombaria para o mestre e os colegas. Humilhado, em vez de desistir, resolve, como faria o veneziano que motivara seu nome, se aventurar na fascinante investigação sobre o passado daquelas pessoas. Ajudado por Falcão, encontra personagens incríveis. Este livro revela que, tal como os cadáveres na sala de anatomia, estamos perdendo nossa humanidade, nos transformando em meros consumidores, simples números de cartão de créditos e de passaportes. Isso é inquietante. A perda de nossa humanidade corrói nossa saúde emocional e intelectual sem que percebamos. Esfacela ainda a arte de pensar e nossa capacidade de perceber a dor dos outros. Nos torna seres punitivos e autopunitivos. Jovens e adultos, intelectuais e estudantes, psicoterapeutas e pacientes têm viajado na trajetória de Falcão e Marco Polo e enxergado a mente humana em outras perspectivas, percebendo que há um tesouro soterrado nos escombros das pessoas que sofrem. Um mendigo e um médico, um psicótico e um psiquiatra, unidos em busca de um mundo melhor, desafiam as convenções sociais e revelam que, se é possível consertar o passado, podemos pelo menos construir o futuro se formos atores do presente. Se formos vendedores de sonhos, somos parte do problema e da solução. Seremos vítimas do futuro ou protagonistas de nossas histórias. O futuro da humanidade já começou. Augusto Cury.